Como o Paulo falou, me chamo Alex Reuter, sócio do Juliano. A gente trabalha no Feitoria, a gente tem um estúdio Feitoria em comum há 9 anos e o nosso foco Opa, mudou aqui. Foi. E o nosso foco é marca, identidade e embalagem. Obviamente, tudo pensado com estratégia, com foco no cliente, né, com foco no cliente do nosso cliente. Então, a gente tem muito isso dentro do estúdio. A gente tem um modelinho de operar um pouquinho diferente do pessoal que está aqui hoje. Eu acho que eu vou me apropriar do tema da Pri aqui, um estúdio independente, digamos assim. Somos em dois, já fomos 3 sócios, hoje somos em 2. E a gente também agrega os profissionais de acordo com a necessidade de cada projeto. Então, é muito interessante. Eu não vou me alongar na apresentação da gente, eu não vou me alongar como o Gustavo trouxe aqui o processo deles bem completo. A Pri trouxe aqui o processo da forma dela. A gente está aqui para falar sobre bastidores, né? Então, a gente de fato vai trazer bastidores e não um case ou mostrar o resultado final. No finalzinho tem um pouco disso, mas a ideia nossa é mostrar como funciona um pouco as coisas. Agora no começo a voz vai sair um pouco meio trêmula. Daqui a pouco a gente engata a primeira e o negócio vai. Brinquei com o Marcelo ali, com o Nelson. Podia ter uma cervejinha para tirar a poeira da garganta e a gente se soltar um pouquinho mais. Mas vai funcionando assim. Então, como a ideia é a gente trazer bastidores, quem aqui é de Balneário e região, aqui próximo? Acho que a maioria. Tem alguém de muito longe? De onde? Floripa. Não sei se vai ter alguém tão longe assim, tirando Priscila e Nelson, né? Então a gente resolveu trazer um case daqui que a gente desenvolveu, ele já foi implementado, né? A gente não divulgou o case ainda. Então, quem aqui conhece a boutique do Pão de Ló? Então, legal demais, porque a gente vai falar de um cliente que vocês conhecem, que de repente vocês sentam lá para tomar um café, e a gente resolveu trazer o cliente para falar desse case. Então, eu queria chamar aqui na frente a Vanessa Lima, uma das sócias da boutique do Pão de Ló. O Tomás está lá no fundo também, veio assistir, veio prestigiar. Então, acho que nada mais legal do que a gente falar de bastidores e entender um pouquinho do lado do cliente. Ele falar como foi esse processo, como ele chegou até a gente, como é que ocorreu o dia a dia. Então, eu queria pedir uma salva de palmas para a Vanessa aí, que topou essa história com a gente. Vanessa, quer ficar do lado de lá? Acho que vai facilitar um pouquinho. O que eu acho que é interessante a gente começar falando, né? Como é que ela chegou até a gente? Então, eu já vou deixar ela falar um pouquinho. E nesse tema daí a gente vai adentrar um pouquinho do que a Priscila falou. Eu já vi o Nelson comentando um pouquinho em alguma palestra dele, mas eu vou deixar a Vanessa seguir e a gente continua na sequência. Obrigada, Alex. Obrigada pelo convite, é uma honra. Boa tarde a todos. Nós chegamos até a Feitoria, na verdade, por um portfólio, por um trabalho realizado para um vizinho nosso, de Itajaí, que se chama Hanks Burger. Um trabalho super especial, assim como a introdução. O Feitoria ele tem uma delicadeza, um viés diferente de tudo que a gente já tinha realmente visto. E a gente se apaixonou, na verdade, né? Nem sabíamos que éramos tão próximos, né? Na rua da loja, praticamente, vocês estavam no escritório. E a gente se encantou com aquele trabalho, né? Com aquele portfólio. Eu sou uma admiradora do trabalho de vocês, adoro design, a boutique ela é muito conhecida pelas embalagens, pela forma de apresentar e entregar o produto. A gente já trabalhou com muitas agências e sempre com o intuito de transmitir para o cliente a essência da marca, que acho que é um grande desafio, na verdade, não só para a gente como empresa, mas para quem cuida, né, dessa área do design e dessa entrega que é sempre muito complicado e desgastante, desafiador, enfim, a gente está aí há 11 anos nesse mercado e tentando, né, sempre manter essa essência, mas colocar também o que os meninos conseguiram entregar, que é essa pitada de modernidade, sofisticação, lendo a marca, né, traduzindo tudo aquilo ali que a gente produz da cozinha, né, através da marca, da embalagem, da sacola, enfim,
para entregar a experiência completa na casa do cliente. Então, complementando, é onde eu vou trazer o que eu já vi o Nelson falando e eu vi a Priscila falando aqui hoje. Gente, mantenham seus portfólios atualizados. Tirem fotografia dos projetos que vocês podem. O Paulo comentou aqui antes que a gente costuma não utilizar mockup. E, de fato, a gente utiliza só quando a gente não tem mesmo como tirar foto do material ou talvez quando o cliente não implementou exatamente tudo que a gente desenvolveu. O portfólio, como é que foi a frase que tu usou, Nelson? O portfólio é a tua cara, ou por alguma coisa assim, eu vi tu falando alguma vez. E, de fato, o portfólio é a cara do teu trabalho, é o teu cartão de visita para o mercado, né? Nada vai falar mais do que o teu portfólio. Então, a gente tenta sempre manter ele muito atualizado, a gente tem um carinho, um apreço muito grande por como mostrar o projeto. A gente, diferente do que a Priscila comentou, a gente acaba pagando para fazer as fotos no final, mas acho que a gente vai acabar usufruindo da tua ideia de fazer o cliente pagar por essas fotos no final para ele ter as imagens. Mas é como a Vanessa chegou até a gente, é como alguns clientes têm chegado até a gente. Então acho que o primeiro insight, digamos assim, sendo meio coach, que fica é esse: cuidem dos seus portfólios, fotografem se possível, mostrem o que tem de melhor no trabalho de vocês. E eu não estou falando de quantidade, eu estou falando realmente de qualidade. Se tiver 2 projetos só, coloca ele no ar, mas na melhor qualidade possível que tu tiver para mostrar para o pessoal, né? Mas então vamos voltar pro foco aqui, que é falar da boutique, dos bastidores, né? Então eu vou deixar a Vanessa comentar um pouquinho qual que era o objetivo dela, né? A boutique estava fazendo 10 anos quando a gente assumiu o projeto, né, Vanessa? E tu estava passando por uma remodelação de formato, que era onde vocês iam entrar no mercado de franquias, exato, digamos assim, né? Então vou deixar tu comentar um pouquinho qual que era o objetivo, o que era o teu intuito quando tu entrou em contato com a gente. Legal. A boutique estava completando 10 anos e com uma decisão que tinha sido tomada no 8º ano de vida, 9º ano, que foi expandir a marca através do modelo de franchise, né? Então, nós iniciamos o projeto, os meninos startaram praticamente ele conosco, porque como eu sou muito do visual, então a partir do momento que a gente reformulou, tem uma nova marca, aquilo parece que revigora a marca toda, né? Todas as pessoas dentro também, a cultura da empresa muda também, né? Porque é um momento de refrigério, é um momento de você entregar algo novo, não só para o cliente externo, mas para o interno também. E aquilo tudo foi muito importante para a gente iniciar esse projeto da expansão com o pé direito. E a gente queria não mais fazer o mesmo, né? A marca, ela é uma marca relativamente jovem, né? São 11 anos, vai fazer 12 anos agora em 2025, porém a confeitaria em si, né, no nosso país, ela sempre remete a algo muito lúdico, né? A casinha de vó, ao cor-de-rosa, ao rococó, né? Aquela coisa muito delicada. E isso iniciou assim, né? Nossa empresa iniciou assim, né? Iniciou comigo, com a minha mãe, na cozinha de casa, de uma forma extremamente informal, né? Vendendo para vizinhos. Porém, depois desses 11 anos, a boutique não era mais isso. A gente não se identificava mais com uma empresinha pequena, rococó, cor-de-rosa, porque a gente tem chefes confeiteiros excelentes dentro da cozinha hoje e a gente queria representar tudo isso na marca também. E fazer uma disruptura, né? A boutique, ela é sempre muito ousada, assim, a gente tenta trazer algo novo e reposicionamento de marca é muito delicado, né? Então fazer isso também com uma empresa que é sempre muito conhecida por ser cor-de-rosa, entregar ali aquela coisinha, né, de casa de vó e trazer isso comunicando na marca foi um desafio muito grande. A gente sabia que a gente enfrentaria o público como, nossa, super aprovado ou não sei, não gostei, né? Porque tem uma memória afetiva. Eu acredito que o sucesso desse trabalho fez com que a gente conseguisse transmitir isso para o público, essa modernização da marca, esse modelo de amadurecimento que foi o briefing, né? A marca amadureceu, ela não está mais na casinha, né, pequena ali, né, rococó, ela já é uma empresa arrojada, ela quer, enfim, explorar o mundo, né, ela está expandindo, né? Então foi um momento muito importante de termos bons profissionais junto à nossa empresa, né? Para a gente poder entregar isso para o cliente realmente com propriedade, né? Colocar cores diferentes, escuras, né? Azul escuro, um vermelho, foi assim extremamente ousado para o nosso segmento, né? E foi extremamente importante. Então
Só que isso não poderia ter sido feito se não fosse com bons profissionais, né? A gente realmente teve um casamento bem sucedido. Pessoal, o Paulo tá onde? Cadê o Paulo? Eu quero fazer só um parênteses, eu ia fazer no começo e no nervosismo eu acabei esquecendo. São 150 pessoas aqui reunidas no dia 14 de dezembro, né? Todo mundo não aguenta mais o ano, digamos assim, trabalhando pra caramba. Então, eu queria uma salva de palmas pro Paulo, que fez esse evento acontecer, que reuniu essa galera aqui hoje. Ele tá na correria, ele faz isso de um jeito legal. Olha lá, e a Andressa também. Então, pessoal, obrigado. É realmente um evento muito bacana. Essa conexão da galera aqui é bem legal. Mas voltando para o que a Vanessa falou, então, são 10 anos de casa, a casa ia fazer 10 anos, digamos assim, um redesign, já era um local marcado aqui de Balneário Camboriú e Itajaí, nossa vizinha aqui, Itajaí. A arquitetura dos ambientes era muito forte, já principalmente a loja aqui de Balneário Camboriú. Então, tu redesenhar isso precisa de uma cautela, né? Precisa de um cuidado. E a gente acabou indo por um caminho que a gente resolveu resgatar o que é a boutique do Pão de Ló. Né? A gente não queria inventar moda, a gente não queria refazer a roda, digamos assim. A gente resolveu olhar para o que eles já foram nesses 10 anos inteiros, sabe? Para a gente resgatar o que era interessante, reorganizar o que precisava ser reorganizado e principalmente padronizar, porque eles estavam entrando num momento de franquia. Então tu não sabe na mão de quem lá na frente essa marca vai cair, quem que vai levar adiante esse projeto. Né? Então a gente precisava ter isso muito bem desenhado, muito bem embasado para facilitar a vida do pessoal lá na frente. Então essa foi uma das nossas premissas no trabalhar nesse redesenho de marca, nesse reposicionamento de marca da boutique do Pão de Ló. Então, nesse meio tempo, o que a gente entendeu? Vamos olhar tudo que eles já fizeram, vamos buscar o que tem nessa história deles de imagem, de grafismo, né? Então, a gente entendeu que eles tinham muita coisa geométrica, que eles tinham o busto, né, que nasceu lá no começo da boutique do Pão de Ló, quando era só um carrinho, né, quando era só um truck, digamos assim. Enfim, tipografia, a marca, depois que virou uma marca só tipográfica, a gente tinha um nome extenso, né? Boutique do Pão de Ló é um nome muito grande para ti. Se tu botar ele horizontal, cara, uma palavra, uma frase quase, né? Então, como é que a gente vai facilitar isso? E a gente não quis, de fato, inventar coisas novas. A gente pegou tudo que eles tinham, vamos reorganizar, vamos redesenhar o que eles já têm, deixar isso padronizado, né? E isso passava por uma tagline, uma frase muito utilizada deles, que era chocolate, amor e poesia. É isso, não é, Vanessa? Isso aí. E é boutique do Pão de Ló o negócio, né? A tagline não mencionava em momento algum o Pão de Ló e o chocolate. Ok, o chocolate está intrínseco no negócio, porque a gente está falando de doce, mas o Pão de Ló era o core do negócio deles. Então vamos deixar esse chocolate de lado e vamos trazer o Pão de Ló para essa tagline, para essa principal assinatura. Eu lembro que eu te falei que era mais Pão de Ló e menos boutique. Exatamente isso. Então, eu acho que isso, a gente começou por aí, né? A gente utilizou essa tagline como base do projeto e a partir disso, a gente fala de Pão de Ló, então a gente já tem ali o core do negócio nessa tagline. A gente fala de amor é um negócio que está intrínseco na cozinha, enfim, e deveria estar intrínseco em qualquer coisa que qualquer um faz, né? Mas quando a gente fala de cozinha, de receita, vindo de um negócio que era familiar lá no começo, né? A mãe da Vanessa, quem tinha as receitas, ou a avó, se não me falha a memória. Então isso já estava intrínseco. E a gente tem a poesia, que também é muito de poesia, receita. Então o que a gente pensou? Ele foi agora? Por que a gente não traz essa poesia dessa tagline, a gente não leva isso a sério? Né? E por que a gente não chama um artista que entenda de poesia para fazer uma poesia e transformar essa poesia num manifesto? Né? Então vamos mais a fundo. Então a gente encontrou uma pessoa que a gente entendeu que era ideal, o Anderson Sabadini, ele não está aqui hoje, mas quem quiser seguir ele, fica à vontade. Ele nos auxiliou nesse momento. Então a gente falou, Anderson, a gente precisa
fazer uma poesia que ela vai ser utilizada como manifesto, mas a gente precisa que essa poesia, os versos dela, as frases soltas dela, funcione também separadamente, para a gente quebrar isso no meio da identidade e ter essa facilidade de utilizar isso como elemento gráfico. Então, essas foram as premissas que a gente utilizou quando a gente falou com o Anderson para ele desenvolver essa poesia. Então, isso foi muito interessante. E a partir disso, a gente pensou, por que a gente não apresenta esse manifesto para eles, para o Tomás e para a Vanessa, de uma forma diferente, né? E aqui cabe um parênteses nisso. No escopo que a gente acertou em contrato, digamos assim, não tinha um manifesto para a boutique. A gente entendeu que cabia dentro do projeto, que fazia necessidade ter isso. Então, a gente foi atrás de um artista, a gente colocou o manifesto no centro desse desenvolvimento e a gente pensou, como é que a gente vai fazer para apresentar isso para eles, para vender essa ideia para eles, né? Então, dentro do que a gente tinha à nossa disposição, a gente pensou, vamos fazer um vídeo manifesto com o que a gente tem na mão, né? Então, eu acho que isso também é muito legal a gente entender que a gente tem que, dentro do que a gente tem à nossa disposição, a gente tem que entregar o máximo possível. Então, a gente não tinha um manifesto em contrato, a gente não tinha um vídeo em contrato, não que esse vídeo vá ser utilizado, a gente só precisava fazer o vídeo para vender a ideia para a Vanessa e para o Tomás. Então, a gente desenvolveu um vídeo com o que a gente tinha na mão, com imagens que a gente solicitou para eles da história deles, né? Juntamos com imagens de banco de imagem, uma locução que a gente foi atrás para ter uma locução interessante. E eu vou mostrar para vocês isso rapidamente aqui. Doce é sinônimo de tudo que é bom. O sorriso, o carinho, o afago, a lembrança doce, o sonho doce, o fim de tarde com alguém especial. Doce é tudo que afaga o peito e acarinha a alma. É por isso que quando tem bolo saindo do forno, a gente chega e se reúne para dividir. Junta todo mundo para compartilhar. E o cheirinho bom que vem pelo ar leva a gente de volta para o mesmo lugar. Um momento feliz, um dia especial, uma lembrança, uma receita de família que passa de mãe para filha, que envolve quem chega, mantém viva a memória de quem se foi e faz a gente lembrar de como é gostoso viver. Um doce pode mudar a vida da gente, mudando apenas um momento, que reverbera e transforma, colore o dia, enfeita o tempo, embeleza o mundo todo. Doce pode ser um presente que a gente se dá, uma lembrança que a gente cria, igual o sorriso, que acompanha os melhores momentos dos melhores dias. E o calorzinho bom que vem do forno esquenta também o coração, aquece por dentro e ao redor, encanta os olhos, faz brilhar o sorriso, acalenta o espírito. Bem que a nossa avó já dizia, doce é sinônimo de tudo que é bom, e o que é bom a gente divide. É legal a gente mencionar. Cara, a gente fez isso na mão, digamos assim, na unha, né? Com o que a gente tinha à nossa disposição, a gente foi atrás de um cara que é parceiro para nos ajudar a editar. A locução foi uma colega nossa que entende um pouco de teatro para conseguir passar uma entonação legal, mas porque a gente precisava vender essa ideia para a Vanessa e para o Tomás. E aí, eu acho legal, eu trago um outro tema e vou deixar a Vanessa comentar, que é o quanto um vídeo nesse formato, e obviamente a gente está falando de cozinha, a gente está falando de amor, a gente está falando de poesia, o quanto tu envolver o cliente nesse sentido emocional, ele facilita, obviamente, a gente pensa nisso, seria hipócrita de não falar, ele facilita a nossa aprovação, né? E ele acaba envolvendo muito mais o cliente no processo. Só chegou nesse resultado porque a gente passou por muita conversa, né?
Exatamente. Lá no começo eu falei que a gente não ia comentar sobre processo criativo, mas obviamente a primeira vez que a gente sentou para conversar com a Vanessa, sei lá, a gente ficou conversando 3, 4 horas seguidas a fio, tentando extrair dela tudo que a gente podia, não só do negócio dela, mas até da vida pessoal, porque às vezes é uma coisinha da vida pessoal dela que vai fazer a diferença na hora da gente desenvolver o projeto. Então teve muita conversa, teve muita troca, né? A gente costuma ter um prazo extenso de desenvolvimento de um projeto, mas porque a gente gosta da validação e do envolvimento do cliente no desenvolvimento desse projeto. Porque do negócio do cliente, ninguém mais vai entender do que ele, né? A gente pode guiar ele pode ter ideias soltas na cabeça, mas de vender o produto dele, a Boutique do Pão de Ló já era um case de sucesso em Balneário Camboriú e Itajaí, então eles já faziam isso de uma forma fenomenal na nossa região. Então essa troca ela é necessária para a gente conseguir chegar num resultado ideal. Então eu vou deixar para a Vanessa comentar um pouquinho de como foi assimilar essa coisa do vídeo, do manifesto, de algo que não estava no script, digamos assim, né, Vanessa? Na verdade, foi uma grata surpresa, porque a gente espera o básico, né? Porque o que está no escopo do contrato, como o Alex falou. Mas, quando a gente recebe uma conexão emocional como essa, né? Você vendo a sua história ser contada com o olhar, né, do profissional, né? Que é totalmente voltado para isso, é a cereja do topo do bolo, né? Falando na minha linguagem, é a cereja do topo do bolo, é o a mais, né? A Boutique do Pão de Ló já trabalhou com diversas agências, né? E Feitoria conseguiu trazer para a gente algo novo, né? Que é o a mais, né? Que é esse enlace, assim. E fez toda a diferença, sem sombra de dúvidas. Inclusive nos despertou para outras possibilidades, né? Dentro desse trabalho, que era realmente também conectar o cliente, assim como a gente foi conectado por esse apelo emocional. E esse manifesto foi algo que a gente até usa até hoje, coloca, imprime em todas as unidades, né? Tem ele como um pilar, né? Como a visão, missão e valores. Não, hoje o manifesto que passado, imprime em todas as embalagens, né? E o cliente, ele gosta de receber, eu falo o cliente final, né? Ele gosta de receber esse carinho, né? É uma comunicação diferente com ele, né? E aí remete também à memória afetiva, enfim. Então eu acho que, sem sombra de dúvidas, fez inclusive a gente trabalhar posteriormente a esse projeto, né? Era um projeto único, né? E eu acho muito legal a forma do trabalho do Feitoria, inclusive acho que é muito válido, né? Porque você contrata ali, eles deram todo um suporte, todo um material para que a gente realmente consiga replicar isso ao longo dos nossos próximos anos, sem que a gente precise também ficar muito refém, né? Porque o trabalho deles, acredito que é esse, né? Entregar aquele manual para que a gente possa replicar. E aí, quando a gente fala de franchise e de padronização, é imprescindível, né? E, além desse material aqui, realmente o manual, né, do uso da marca, foi a primeira vez que uma empresa nos entregou isso, gente. Então, eu falo como cliente, né? Eu não conheço muitos termos do marketing, do design, mas eu sei dizer que isso fez toda a diferença, né? Então, realmente, os meninos ficaram em um outro patamar pra gente, a gente indica e fala com muito respeito e carinho, porque a gente sabe que quem fechar vai receber aquilo que fez a diferença pra gente também. Então, aproveitando que a Vanessa comentou de guia, de manual, enfim, de material que eles têm à disposição, nessa apresentação a gente tinha na cabeça que a gente precisava entregar repertório para eles. Por que disso? Para eles não se tornarem uma empresa, uma marca que só sai carimbando a marca deles, o logo deles, sei lá, em cima de qualquer foto, em cima de qualquer cardápio, em cima Enfim, a gente precisava entregar um material que fizesse sentido, que tivesse repertório, que tivesse variedade, para que eles não repetissem sempre a mesma coisa. Então, dentro da nossa entrega, a gente tem aí uma série de texturas, tipografia, cores, aquele pacote que eu acredito que a maioria aqui já esteja por dentro, né, digamos assim. Obviamente, tudo pensado, tudo alinhado, tudo com base no que a gente resgatou do que a gente já viu deles. Pô, tinha muita coisa com geometria, tinha tipografia script, né, mais manual. Receita de bolo, né? Isso, coisa do receita de bolo. Então, as cores a gente também já tinha uma noção.
Então a gente trouxe esse repertório para que principalmente nas redes sociais eles tivessem o que utilizar. Então isso foi bem legal, a gente trouxe isso. E aqui eu acho interessante mostrar para vocês o que são concepts na apresentação que a gente fez quando mostrou para a Vanessa e para o Tomás, e depois eu vou mostrar para vocês o que de fato foi implementado. Porque quando a gente faz uma apresentação, a nossa ideia com a apresentação é mostrar até onde a gente consegue chegar com os elementos que a gente tem na mão. Então, mostrar essa gama de variedades, essa dinâmica que o material que a gente desenvolveu pode proporcionar para nós. Não necessariamente a gente quer ou o cliente precisa implementar dessa forma. Então, a gente traz simulação de todo tipo que a gente acredita que faça sentido para o negócio do cliente, mas que futuramente, na hora de implementar o projeto, a gente precisa rever. Então, como eu falei, sacolas, embalagem de chocolate, copo de café, embalagem para bombom. Isso é bem relevante que o Juliano falou. Então a gente já está quebrando, mas ele insiste em não ter um microfone, para vocês verem só, né? Mas a gente já está quebrando essa poesia em vários pedaços e explorando no material, né? Então a gente vê embalagem de chocolate com doce é sinônimo de tudo que é bom. O que é bom a gente divide nas embalagens de delivery. O copinho do café com uma estrofe da poesia. Então a gente foi separando isso e o interessante foi que, de fato, o trabalho que o Anderson fez nos ajudou demais porque a gente conseguia quebrar isso em vários pedaços e fazer sentido ainda assim, né? Então a gente continua mostrando algumas aplicações para vocês terem uma ideia desse material. Mas então, e agora? E a implementação? Como é que a gente vai fazer? Então, eu acho que é legal que essa parte que a gente gosta de mostrar tudo em foto, ela faz a gente ter um carinho ainda maior pela implementação dos nossos projetos, né? Então, a gente quer saber quem é o fornecedor, como é que eles, falando de boutique do Pão de Ló especificamente, ele já tem 10 anos de produzir embalagem nas costas. Então, já tinham os fornecedores de vocês, de confiança, que entregava no prazo que eles precisavam. Então, eles tinham uma série de embalagens já produzidas em quantidades absurdas ainda para serem usadas. Mas vamos implementar. Aí entra um parênteses, digamos assim, que a gente precisa também entender que a gente não precisa ser 100% designer o tempo todo, né? A gente precisa falar de negócio. E no caso da boutique, a gente estava falando de um negócio que estava virando franquia, a gente tinha que tentar facilitar essa implementação, porque lá na frente eles não têm que depender, pelo menos aí é uma coisa que a gente tem no Feitoria, né? Eles não têm que depender da gente para fazer o negócio deles seguirem adiante, né? A gente quer que a boutique esteja com a gente em momentos de criatividade, de buscar feitoria por, estamos passando por um momento tal e a gente queria fazer esse projeto novamente com vocês, sei lá, de uma embalagem diferente, um produto que eles querem lançar novo, mas no decorrer do negócio a gente não quer que eles dependam 100% da gente. E o fato de não querer depender causa dependência, né? Porque existe aí uma questão, né, subliminar. Porque quando você realmente dá independência, acho que é isso em tudo, né? Na vida da gente, no relacionamento profissional. Opa, peraí, tô livre? Como assim? Não, eu quero continuar aquele projeto, eu quero continuar acessando, eu quero continuar com aquele parceiro, né? Eu não quero ficar... Quando a gente realmente, assim, como cliente, tem aquela coisa, não, qualquer coisa que tu for fazer agora, só contratando tudo de novo. Não, mas peraí, essa liberdade nos deu essa conexão, né? Então, fez a diferença. E aí, quando a gente fala de implementação, de entender as necessidades do cliente, talvez aqui, abrindo, e acho que ficou claro no decorrer do projeto, a gente não ensaiou, nada do que a gente ia falar aqui, eu só mostrei a apresentação para a Vanessa e, enfim, tá rolando. Talvez nesse momento aqui seja a hora que a gente teve uma diferença de ideias, digamos assim, um conflito de ideias. A gente como designer, nós como designers, eu, Juliano, enfim, o estúdio, que o Anderson estava envolvido no projeto, a gente tem muito aquela coisa do precisa sair tudo do jeitinho que a gente fez, a gente quer ver tudo implementado exatamente do jeito que a gente fez. E a gente fez esse manifesto com 2 minutos e meio, vocês viram o vídeo ali, um vídeo na horizontal,
E na nossa cabeça esse vídeo ele tinha que sair lá na frente, horizontal, com 2 minutos e meio e tudo mais. Pô, só que a gente está em 2024, né? 2023. Quem é que assiste um vídeo horizontal hoje em dia, né? Mas na nossa cabeça a gente tinha isso. E a gente teve a grata situação de trabalhar com um profissional excepcional, que é o Léo Felipe. Talvez quem seja daqui conheça ele. A gente trouxe ele para dentro do projeto. Ele falou, não, pessoal, vamos fazer diferente. Vamos trabalhar, vamos resumir esse manifesto, vamos trabalhar no sentido vertical e vamos trazer a Vanessa para fazer a locução. Ninguém melhor do que a própria Vanessa para transmitir a emoção que o projeto precisa para o público da boutique, que está lá na internet o tempo inteiro. É uma página com, sei lá, 100 mil seguidores, alguma coisa assim, né? Então, era o público. E aí o Léo Felipe nos auxiliou nisso, no captar isso. Não sei se tu quer comentar alguma coisinha antes sobre a divergência. Na verdade, quando 5 cabeças pensam melhor que uma, né? Com certeza não ia sair coisa ruim dali, né, gente? Léo Felipe, feitoria e eu extremamente metida, né? É lógico que ia sair um projeto maravilhoso. E foi realmente. Então eu vou soltar aqui para vocês o videozinho. Eu gosto de estar aqui. Para mim, é como uma casa de vó. Está na receita dela, no cheirinho de bolo, no quentinho da casa. Isso é carinho. Isso é amor. Uma mesa de aniversário, um grupo de amigas, um encontro, um dia difícil, seja o que for. O doce acolhe e vira memória. Isso me faz lembrar de como é gostoso viver, de como é importante celebrar e de como é bom se juntar. Doce é tudo de bom. E o que é bom, a gente divide. Boutique do Pão de Ló. E é legal a gente comentar que esse vídeo aqui, ele não existiria se lá no começo a gente não tivesse tido a vontade a mais, digamos assim, de fazer um manifesto, de montar um vídeo monstro, digamos assim, com o que a gente tinha na mão, para apresentar para a Vanessa e para o Tomás, e eles comprarem essa ideia, porque isso aqui não... Tipo assim, foi uma negociação daí depois de Boutique do Pão de Ló e Léo Felipe. A gente só sugeriu o profissional e tudo mais, que a gente conhecia já de longa data, mas isso tudo só existiu, só partiu de uma iniciativa nossa lá no começo do projeto. Então isso é interessante também para vocês verem como gera frutos, como gera um resultado interessante, né? E aí eu trago para vocês o resultado final desse projeto, né? Que são fotos, de fato, dos materiais que foram impressos, que saíram, né? Que foi implementado pelo cliente. Então, a gente vê que, diferentemente do que a gente mostrou nos concepts, a gente tem um material muito mais limpo, né, com mais cor evidente, em evidência, mas, de fato, pensando lá na frente no imprimir novas embalagens com novas facas, para facilitar o dia a dia da Vanessa. O John tá aí, que faz parte da equipe dela lá de marketing, design, então fica muito mais fácil para eles coordenarem isso por conta própria, né? E até o porquê, né, da gente começar entregando um pouco mais de marca e um pouco menos das frases, é justamente para que o cliente pudesse entender essa transição de uma forma um pouco mais orgânica, né, um pouco mais leve, porque a gente tem todo um portfólio ainda sendo impresso, né, mas na empresa, quando a gente faz uma tiragem de embalagem, geralmente em torno de 20 mil, 50 mil embalagens. Então, é uma tiragem longa, né, para barganhar valores, né, cartonagem grande. Então, a gente precisa ter uma questão um pouco mais clean inicialmente, fazer aquilo ali rodar, validar e aí ir implementando um pouquinho de novas pitadas de frases ou, né, os hots ali diferentes e tal, para que o cliente vá se adaptando também, entendendo um pouquinho desse momento novo, porque o nosso cliente específico, ele é bem dono da marca. Qualquer coisa que a gente mude, se a gente cortar uma árvore numa loja, ele já sente falta e ele vai falar pra gente.
Então a gente sempre tem um pouco de... A gente é muito despojado e inovador, mas a gente tem sempre muito medo de fazer muito rápido para que o cliente não... Opa, mudou o dono? Peraí, será que a receita do bolo mudou? Então a gente teve que fazer isso num processo também um pouco mais espaçado. Para não estourar o nosso tempo ali, a gente tem 4 minutinhos e o Paulo não me matar. Uma outra curiosidade, essa nem a Vanessa sabe, tá? O busto, a silhueta da bonequinha, ela não está em destaque aqui. Ali na canequinha. Na canequinha ela tem ali. É um elemento que a boutique do Pão de Ló utiliza desde o seu nascimento, digamos assim. A gente entendeu que precisava refazer ela e tudo mais, deixar ela mais moderna, com uma cara mais atual. Mas esse bonequinho, ele estava guardado na nossa gaveta há uns 7 anos já. A gente só precisou, obviamente, adaptar ele e tudo mais, mas era uma silhueta que a gente desenhou e ele nunca foi para lugar nenhum. E a gente, é a hora de usar aquele bonequinho que era bonito, que era legal, a gente só precisa modelar ele, ajustar algumas formas, e ele veio para a boutique, é um dos elementos principais. E hoje ele está sendo usado nas fachadas, né? Isso, tá exatamente. Só a marquinha, e até o cliente... Será que é a boutique do Pão? Calma, eles vão... Aí tem gente que fala assim, será que a gente já coloca só... Falei, calma, eles vão entender que com o tempo, né? Então agora já está facilitando. Pessoal, é o que eu queria trazer para vocês hoje, junto da Vanessa. Essa foi Vanessa Lima, né? Eu queria uma salva de palmas para ela. Agradecer ela ter se disponibilizado para vir até aqui, né? A gente sabe que é corrido. Tem as nossas redes sociais, quem quiser seguir a gente, né? Eu sou o Alex, meu sócio Juliano, a gente está à disposição para conversar com todos vocês.